Se você já caiu naqueles vídeos aqui do YouTube que ficam ensinando como ser mais inteligente, esse vídeo aqui com certeza é para você. Olá, eu sou Jaqueline Oliveira, sou uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar, um canal onde a gente fala de literatura, mas também com pitadas e insights de saúde emocional. Hoje a gente vai falar desse querido aqui, que é o Flores para Algernon, um livro bem antigo, gente, um clássico. Ele foi escrito em 1959, mas nessa edição maravilhosa aqui de capa dura, ela é de 2018. E quem já leu, né, acredito que as pessoas que estão chegando aqui nesse vídeo, boa parte já deve ter lido esse livro, pelo fato de ser um clássico, mas fica aqui até o final que a gente vai fazer muitos insights interessantes para você agregar na tua vida. A questão da inteligência é essencial aqui nesse livro, né? Do que ele se trata? A gente tem aqui o personagem que é o Charlie Gordon, que é um rapaz de 32 anos, que tem uma inteligência com déficit, né? Ele, embora tenha 32 anos, ele seja adulto, fica muito claro que ele tem um QI abaixo da média, ele tem uma dificuldade cognitiva. E esse livro todo é em torno de como o Charlie, da jornada que o Charlie assume para ficar mais inteligente. Fica muito claro no início do livro quanto isso era um desejo para ele. E aqui a gente faz o nosso primeiro link com a vida real, né? Quantos de nós já nos perguntamos o que a gente estaria disposto a ficar mais inteligente, ou já nos questionamos sobre a nossa própria inteligência, né? Você faria? Deixa aqui nos comentários o que você já fez para ficar mais inteligente, ou se você se importa com isso. Você é o tipo de pessoa que fica pensando que a sua vida seria mais fácil se você fosse mais inteligente, que você seria mais feliz se você fosse mais inteligente? Aqui a gente vai responder juntos para essas questões, ok? Mas enfim, o Charlie, então, ele... aliás, antes da gente falar exatamente sobre a jornada do Charlie, um ponto que, se você é uma das pessoas que não leu esse livro ainda, é importante, eu acho que vai te instigar mais a ler. É interessante perceber que o livro, gente, ele é extremamente imersivo. Você se coloca na pele do personagem, você consegue perceber as emoções que ele está sentindo, isso é muito cativante, faz a leitura fluir demais. E esse é um livro com metalinguagem. Não sei se vai dar para mostrar aqui no vídeo, tentar, mas todo ele é feito em relatórios de progresso, que eles chamam, né? Que são escritas do próprio Charlie. O Charlie vai narrando pra gente o que está acontecendo com as palavras dele. E por que eu digo metalinguagem, né? Aqui no início do livro, a gente percebe que tem muitas palavras com erros de ortografia. E aí você percebe que isso não é uma falta de revisão do livro, qualquer coisa nesse sentido. É proposital, né? E isso faz parte da proposta do livro. Foi escrito dessa forma justamente para a gente perceber o déficit cognitivo, né, que o Charlie apresentava. E como que isso vai se modificando no decorrer do livro. Então, o Charlie, ele passa ele é submetido a um procedimento, que na verdade é um procedimento que não existe, né? É um procedimento aqui, por isso que o livro ele também é enquadrado na categoria de ficção científica, porque ele é um procedimento que não é real. Mas, aqui no livro, o Charlie é submetido a uma cirurgia para aumentar a inteligência. Tem uma série aqui de professores cientistas, né, que estavam estudando esse procedimento, e o Charlie ele se voluntaria para participar desse procedimento e verificar os resultados e acompanhar se eles conseguem, por meios cirúrgicos, deixá-lo mais inteligente. Se você é das pessoas que não leu o livro ainda, o que você acha dessa história? Você acha possível? Será que daria para aumentar a inteligência por meio de uma cirurgia? E se fosse possível, você faria essa cirurgia? Estaria disposto a passar por isso para ficar mais inteligente? Pois é, o Charlie quis. E o que a gente tem aqui então, gente? Conforme o Charlie passa pela cirurgia, ele continua, o livro se desenvolve por meio dos relatórios de progresso, né? E o Charlie vai contando pra gente as impressões dele, como que ele tá se sentindo, o que muda na vida dele depois que ele faz essa cirurgia. E por aqui
Ainda não quero dar spoiler sobre o livro, né? A gente vai precisar falar sobre isso um pouco mais à frente, mas por enquanto perceba que aqui a gente já tem algumas coisas que são interessantíssimas para a gente refletir na nossa vida prática, né? Essa correlação, por exemplo, entre ser inteligente e o nosso bem-estar. O Charlie, ele acreditava fielmente que a vida dele ia melhorar muito depois que ele fosse mais inteligente, né? Ele seria mais feliz, ele teria mais amigos, tudo isso fica subentendido nos relatórios dele, quanto era importante para ele ser mais inteligente. E antes da gente avançar nessa discussão, eu te convido para fazer aqui uma atualização, caso você não saiba, inclusive sobre esse conceito de inteligência, né? A inteligência que é descrita aqui nesse livro, ela é em termos de QI, né, uma quantidade de inteligência. E esse conceito de inteligência, esse entendimento do que é a inteligência, na verdade, foi caindo em desuso no decorrer da atualização, né, de como as pessoas foram estudando mais o comportamento humano, foi se percebendo que, na verdade, esse é um conceito que ele não abrange, de fato, todo o potencial humano. Porque quantificar, dar um número de QI para a inteligência, reduz, na verdade, tudo que o ser humano é capaz de fazer a um número. Então não expressa muito, né? Ter um QI acima da média, isso ainda usa-se um pouquinho esse número, mas não com tanto poder quanto se usava antigamente, muitas vezes não significa o que a gente pensava que seria. O que eu quero dizer com isso na prática, né? Ao invés de um conceito de inteligência que traduz toda a inteligência de uma pessoa em um único número, está acima ou abaixo da média, hoje é muito mais aceito um conceito das inteligências múltiplas. O que é isso, né? O ser humano, com todo o seu potencial, ele pode ser inteligente de mais de uma forma. As inteligências múltiplas do Gardner divide a nossa capacidade de inteligência em áreas. E isso faz muito mais sentido, gente, porque ser inteligente não é só sobre saber responder contas de matemática ou interpretar textos, né? Esse raciocínio lógico matemático é um dos tipos de inteligência, mas a gente tem muitos outros. A gente tem inteligência artística, a gente tem a própria inteligência emocional, que é disso tudo que a gente está, né, querendo aumentar aqui com todos os vídeos desse canal. Tem muito a ver com a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. A gente tem a nossa inteligência transcendental, a nossa inteligência corporal, que é uma habilidade de fazer movimentos coordenados e, enfim, né? Quem tiver, eu não vou descrever todas elas aqui, mas quem tiver curiosidade, vale muito a pena esse tema. Se você é uma pessoa que se importa com a questão da inteligência, vai lá dar uma pesquisada sobre as inteligências múltiplas do Gardner, tá? Você vai ver que tem muito em você, muitas habilidades, características que são inteligentes e que talvez você não estivesse levando em consideração. Se você está focado lá no QI, ou pior ainda, se você ficou focado em definir a sua inteligência por quanto você tirava nas provas avaliativas, apenas sobre isso, é um equívoco. Porque, na verdade, a prova ela também só mede aquele conteúdo específico e não o quanto uma pessoa é inteligente de verdade, tá? Então, hoje, o conceito de inteligências múltiplas ele é muito mais assertivo para que a gente se converse sobre inteligência. Mas, voltando aqui para o livro, para o Charlie não, ele queria realmente esse aumento de inteligência que a gente está falando aqui de um QI, né, uma habilidade mais global de ficar inteligente, de ser inteligente. E é nisso que a cirurgia foca, tá? Contraditório ao que se esperava, o Charlie percebe que depois da cirurgia ele não sente tanta diferença assim. Ele percebe que ele não se sente automaticamente mais inteligente. Então ele volta, ele retoma algumas atividades da vida dele que ele estava acostumado a fazer. Aqui a gente tem um ponto importante também para a nossa reflexão, que a inteligência, seja ela de qual tipo for, em qual setor estiver, ela precisa de estímulos. E isso é super importante para a nossa vida prática, né? Fora do livro é importante que a gente saiba que inteligência precisa de estímulo. Tudo que a gente aprende é porque a gente viu em algum lugar, a gente observou alguém fazendo, a gente leu. Então, ficar mais inteligente, essa questão do ficar mais inteligente, está diretamente relacionado a quanto você possui estímulos. Entende? E esses estímulos, eles precisam de ancoragem.
Eles precisam se ancorar uns nos outros para que a gente consiga se lembrar, para que a gente consiga dar sentido àquilo que a gente está aprendendo e não só ficar consumindo uma quantidade gigantesca de conteúdo. Aqui a gente difere também um pouco da realidade do que o livro traz com o Charlie, né? Na estimulação do Charlie, ele assume esse conteúdo todo de uma forma, vamos dizer assim, passiva, né? A gente tem narrado no livro a questão da televisão que fica lá falando enquanto ele dorme, né? Seria um sonho para todos nós. Imagina você poder dormir, deixar esses estímulos acontecendo ali e de fato acordar mais inteligente, né? Então cabe para nós com certeza a questão do estímulo. O estímulo é importante para aumentar a nossa inteligência. Essa inteligência mais global e múltipla. Agora, não dá para ser dormindo, gente, isso há controvérsias aí. É importante que esse estímulo ele seja significativo, que haja constância para que então a gente consiga se lembrar e se ele faz sentido para a sua vida, se você vai usar esse conhecimento, qual você está estimulando, as chances de você concatenar as ideias é muito maior. Ok? Mas enfim, voltando para a questão da felicidade, né? E aqui, de novo, sempre deixo esse lembrete aqui em cada um dos vídeos. Eu acredito que você está por aqui, você seja uma pessoa que leu Flores para o Junão, mas se você não é essa pessoa, saiba que daqui para frente a gente vai precisar ter algumas questões, né, um pouquinho de spoiler de algumas coisas que acontecem no livro, justamente para permitir as nossas reflexões que queremos trazer aqui nesse vídeo. O Charlie, ele não fica mais feliz, né? Mesmo muito mais inteligente, aqui a gente vê que no decorrer que o tempo vai passando, as estimulações acontecem, de fato ele se sente mais inteligente. Como mais inteligente, né? As ideias dele vão ficando mais claras, ele vai ficando mais profundo, ele consegue perceber mais as coisas ao redor dele. E infelizmente ele percebe que muitas pessoas que ele achava que eram amigos dele, na verdade não são. São pessoas que se valiam às vezes da condição que ele apresentava anteriormente para se sentir bem, talvez até para zoar ele um pouco, né? E isso faz muito mal para o Charlie, na verdade, né? Ele também tem um ponto importante aqui da relação com a professora Kinnia, né? Que é uma pessoa que ensinava para ele antes da cirurgia, e depois da cirurgia ele começa a perceber sentimentos um pouco mais românticos sobre ela. Então aqui a gente tem a inteligência já se ampliando um pouco mais. Ela não é uma questão de simplesmente responder uma prova e tirar uma nota X. Pelo contrário, a inteligência que a gente vê crescendo na vida do Charlie é uma inteligência de perceber as coisas, uma inteligência de organizar melhor os pensamentos e de assimilar aprendizado. A gente tem no livro, né, aparece muito no livro a questão do como ele aprende coisas mais facilmente. Ele aprende, por exemplo, a mexer nas máquinas da padaria, né? Então a inteligência como essa capacidade de aprender, né? Isso já é bastante amplo, a nossa capacidade de aprender, perceber e ser mais profundo. Isso traduz melhor uma questão da inteligência do que um simples QI, ok? E isso é super importante para a nossa vida real. Se você já teve a oportunidade de fazer um teste de QI, um coeficiente de inteligência, não fique tão preso àquele número. O número é só um número, tá? Mas o que importa realmente é como você consegue aplicar isso na sua rotina. E o Charlie começa a perceber que, embora ele esteja mais inteligente, ele não está mais feliz. Aqui a gente vai respondendo um pouco dessa pergunta, né? Será que tem uma correlação, né? Existe uma correlação entre ser mais inteligente e ser mais feliz? E de acordo com a experiência do Charlie, não. Pelo contrário, ele começa a perceber que as coisas para ele se tornam mais difíceis, mais complexas. Tem coisas que ele aprende fácil, mas coisas que ele ainda não compreende perfeitamente na experiência emocional das pessoas ao redor dele. Por falta também de experiência dentro dessas relações, né? E isso traz sofrimento. Aqui vamos abrir um parêntese enorme para a questão das pessoas superdotadas, né? A gente tem não só a experiência do Charlie, é um livro, né? Como a gente ficou claro, mas isso na verdade não seria tão ficcional, gente. A gente tem na experiência das pessoas superdotadas, essas pessoas que são diagnosticadas mesmo possuindo essa condição, na verdade, de ter uma inteligência acima da média da maioria da população.
Não é incomum a gente perceber nos discursos dessas pessoas o quanto é difícil para eles se relacionarem. Ter uma inteligência acima da média, ao invés de trazer mais felicidade, contraditoriamente traz às vezes uma disparidade emocional e uma dificuldade de se relacionar. São pessoas que sofrem com a sua condição, mesmo sendo muito inteligentes. Aqui a gente responde bastante essa pergunta, né? Ser muito inteligente não é essa maravilha toda que a gente às vezes pensa que é. Pelo contrário, ver as coisas de um ângulo mais complexo faz com que a gente não seja compreendido pela grande maioria. Às vezes você está vendo uma coisa de um ângulo e a maioria das pessoas não vê da mesma forma que você. E aí isso gera isolamento, isso pode gerar às vezes esse sofrimento de não ser compreendido. Não é a maravilha toda que parece, infelizmente. E tem a questão emocional também, que não traz uma paz, né? A pessoa ser muito inteligente, ser inteligente acima da média, não corresponde, não equivale a estar em paz. Pelo contrário, muitas vezes é o contrário. É o que acontece bastante aqui com o Charlie. Ele começa a fazer algumas reflexões, né? E eu vou poupar vocês aqui, caso você seja uma pessoa que não leu esse livro ainda, eu vou poupar você de dar um spoiler muito grande do final, tá? Vou deixar você descobrir sozinho o que acontece no final desse livro, mas vale muito a pena de ver. É um livro triste, infelizmente, mas é um livro essencial, que faz muito sentido e que responde muitas das nossas questões, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo, se você foi ler esse livro ali porque você é uma pessoa que gostaria de ficar mais inteligente, fica aí essa dica para você, tá? Ficar mais inteligente é múltiplo, não focado no resultado das provas. Pelo contrário, não seja tão duro com você mesmo. Se observe. Por que você quer ficar mais inteligente? Em que área da sua vida você precisa dessa inteligência toda? Então não faça essa romantização, como se ser mais inteligente fosse, né, uma coisa que vai mudar a sua vida do dia para a noite. Pelo contrário. Foca no seu objetivo, desenvolva com estímulos aquilo que você pretende de fato desenvolver e não esquece de investir principalmente na sua inteligência emocional, para essa inteligência das emoções, da capacidade de lidar com as suas emoções, acompanhar também a sua capacidade de aprender conteúdos diversos, porque senão o sofrimento com certeza vai vir junto, tá? Mas agora me conta, se existisse essa cirurgia aqui do Charlie, você faria? Tá? Me deixa aí nos comentários se você faria. Aí, um detalhe, né? Eu já ia encerrando aqui o vídeo sem falar desse detalhe. Quem Cargas d'Água é Algernon, gente. Eu comecei aqui lendo esse livro pensando que era a história do Algernon, né? E quando a gente vê que, na verdade, né, o personagem se chama Charlie, a gente fica meio confuso. Fala assim, tá, mas quem é o Algernon? Algernon, né? E quem já leu o livro sabe como o Algernon é super importante aqui nesse livro. Também não vou contar o que acontece com ele, mas se você tem um curioso que não leu ainda, que ficou instigado de ler esse livro, saiba que o Algernon, ele é um personagem muito importante. Não é o rapaz, mas ele é um personagem fundamental aqui nesse livro. Vou deixar você que não leu ainda na curiosidade para despertar ainda mais. Então, se você já leu o livro, compartilhe aqui comigo nos comentários que insights você fez, se você percebeu as mesmas coisas que eu sobre esse livro. E se você não leu, coloque com certeza essa leitura aqui na sua TBR para 2026, porque é uma leitura maravilhosa. Um beijo e até qualquer hora dessas.